Tudo começa quando Álvaro fala para Ângela que vai ajudar ela a montar sua clínica no povoado, e ela fala para ele não brincar com isso porque é seu sonho, e Álvaro garante que vai fazer isso por ela. Leonardo chega e pergunta se ele está perturbando ela, mas Ângela diz que não, e então Álvaro sai e eles sentam juntos. Álvaro atende a ligação de Nestor e pergunta se ele já agilizou os documentos, e avisa para o homem não mandar nenhuma mensagem para seu telefone particular e nem da empresa, e fala que vai avisar quando a transferência for feita. A noite chega e o delegado está na vila procurando por Ângela, e uma vizinha conta que ela já foi embora e que viu Ângela com suas malas cedo. E ele pergunta por Estrela, e a mulher responde que ela está na casa dos Pérez, e então o delegado pergunta por Ed, e a fofoqueira conta que ele mora na casa dos fundos, e então o delegado quer saber se ele não é casado com Ângela, e a mulher garante que não, e fala que o rapaz nem gosta de mulheres, e então ele fala que mentir para as autoridades é muito grave, e pede para a mulher avisar Ângela que ela vai precisar se explicar para as autoridades, e então vai embora. No hospital, Luz conta para Guilherme que tem um monte de enfermeiras apaixonadas por ele, e o menino diz que não é para tanto, mas Luz fala que é verdade, e que vários doutores e pacientes falaram que ele canta muito bem. E nisso eles escutam uma voz cantando, e Pablo chega no quarto com flores, e Ed o acompanha, e depois chegam mais pessoas, e ele canta uma música para Luz, e ela fica toda contente. No apartamento, Alma está tomando seu vinho, quando Leonardo entra e ela já começa a brigar com ele. Mas ele fala que é ela quem vai dar uma explicação e Ângela entra, e a loira começa a mandar ela sair de sua casa. Mas Léo diz que ela não vai embora, e manda Ângela repetir o que contou a ele. Alma quer saber que mentiras ela foi contar para seu esposo, e Ângela fala que disse a verdade, e que ela pagou os 2 milhões em troca dela se afastar de Léo. E a loira fica furiosa dizendo que ela está falando isso para acabar com o casamento deles. E Léo pergunta se é verdade que ela colocou o endereço errado no convite de Ângela. E Alma fala que sim, porque sabia que ela tentaria acabar com o casamento. E diz que é capaz disso e de muito mais para ter o amor de Léo. E então Ângela fala que se ele quer acreditar nela, tudo bem, mas vai embora, e Léo pede para ela não ir, e então Alma pergunta se ele vai atrás dela, e fala que está farta dele, e Léo fica sozinho na sala pensando. De volta ao hospital, Pablo fala para Guilherme e Luz que ama muito eles, e que considera o menino como um filho. E Guilherme pergunta se é realmente verdade, e Pablo jura que sim. Ele diz que está ali para perguntar se Guilherme pode dar a mão de sua mãe, e depois Ed dá o anel para ele. E então Pablo se ajoelha e pergunta na frente de todos se Luz quer se casar com ele. Enquanto isso, Clara está contando para Daryl que Samantha ameaçou ela. E diz que tem medo que o que ela disse se cumpra. E conta que ela falou que ele vai abandonar ela quando se cansar, mas Daryl garante que isso é mentira. E a garota fala que sente medo de Samantha fazer alguma coisa contra ele e Álvaro, porque ela está disposta a acabar com os dois. Mas Daryl diz que tem uma ideia para travar essa mulher. E nesse meio tempo, Luz aceita se casar com Pablo e todos aplaudem e eles se beijam. E então a plateia resolve sair do quarto, e Guilherme chama a atenção dos dois,
e fala que ainda não deu a mão de sua mãe e ele já está agarrando ela. E então Pablo se desculpa. E Guilherme manda Pablo deixar sua mãe a sós com ele, e então Pablo sai. Enquanto isso, o pau quebra no apartamento porque Alma não quer deixar Leonardo dormir fora do quarto. E ele diz que não confia no que ela está dizendo. E a loira diz que não está acreditando nas mentiras que aquela rata falou. Mas Léo grita com ela e fala para não insultar Ângela. E espera mesmo que tudo isso seja uma mentira. E garante que vai investigar a fundo, mas por enquanto eles vão dormir em quartos separados. Por outro lado, Guilherme conta para Luz que tem medo que ela se machuque. De novo, mas ela fala que Pablo é uma boa pessoa, e o menino diz que sabe, mas que seu pai com certeza vai ficar com raiva e diz que ele não o ama. Mas Luz fala que isso não é verdade. E que ele só não sabe como demonstrar, mas garante que o menino é maravilhoso e agradece a Deus por ter ele bem pertinho, e Guilherme abraça a mãe. Em seguida, ele pede para Luz chamar Pablo porque precisa ter uma conversa muito séria com ele, e então Luz vai até lá. Na vila, a vizinha conta para Ângela que o assistente social foi até a vila, e que começou a fazer muitas perguntas, e acabou contando que Ângela tinha ido embora para Real do Mar, e que não é casada com Ed, e então Ângela pergunta o que ele disse e a moça conta que ele deixou claro que haverá consequências, e se desculpa com ela que fica perturbada. No hospital, Pablo conversa com Guilherme e fala que ama Luz e a ele também. Mas o menino fica dividido, e Pablo fala que ele não precisa se preocupar porque não está tentando pegar o lugar do pai dele, e garante que Guilherme pode receber carinho em dobro, mas Guilherme fala que seu pai não o ama, e que não foi visitar ele, então Pablo fala que ele é quem perde, e garante que vai fazer tudo pelo menino. E então pergunta se ele dá permissão para se casar com a mãe dele, e Guilherme diz que sim. Na vila, Estrela fala para Ângela e Ed que não quer voltar ao orfanato, e eles comentam que não podem voltar a mentir para o assistente social, e a menina pergunta se eles vão permitir que a levem, mas eles garantem que não. E Estrela fala que já tem uma família ali, e então eles garantem que tudo vai ficar bem. Ed pergunta se Ângela vai contar o que aconteceu com Léo, e a menina também quer saber, mas Ed dá ordens para ela ir colocar o pijama, e então Estrela se despede dos dois. Ed quer saber o que aconteceu, e ela conta que Leonardo foi com ela para ver sua mãe, e depois foram até seu apartamento para desmascarar Alma, mas ela negou tudo, mas garante que agora só está focada em tirar sua mãe da cadeia. Por outro lado, Félix recebe seu compadre em casa, e ele diz que foi pegar os pagamentos de suas casas, e em seguida fala que tem uma notícia que ele não vai gostar, e então conta que ele está oficialmente divorciado, e Félix surta dizendo que Luz vai pagar ele. Na cadeia, Adela recebe a visita de Ângela, que pergunta como a mãe está, e ela conta que agora está melhor porque recebeu a visita de Gerardo, e que ele foi muito sincero com ela e contou que está apaixonado. E Ângela fica chocada, mas Adela fala que ele é um príncipe, e que ela é só uma empregada e que ainda está sendo acusada de um crime, e pergunta quem poderia amar ela. Mas Ângela fala que independente disso ela precisa se amar. E Adela fala que é muito grata a Deus por ter uma filha como ela. No hospital, Fedra atende Júlio, e fala que a recuperação dele está indo muito bem,
e ele tenta convencer ela que não tem nada com Mirta, mas ela fala que não a interessa isso. E Júlio explica que ela estava tentando seduzir ele para não contar as coisas de seu passado. E Fedra pergunta o que ele está falando, e quando Júlio vai comentar a contar, o Gart chega pedindo socorro dizendo que não está conseguindo ficar em pé, e Fedra vai ajudar ele. E nesse meio tempo, Leonardo termina de dar aula para a turma de Ângela e Alma, e então as duas ficam sozinhas na sala. E Alma fala que não adiantou de nada ela contar a verdade para Léo, e Ângela diz que a verdade vai vir à tona uma hora ou outra, mas Alma fala que vai fazer de tudo para ele perder a licença médica, e Ângela fala que ela é péssima, e que Leonardo é um bom homem e não merece ter uma esposa como ela. Lá fora, Leonardo vai até Álvaro e fala que já sabe que ele levou Ângela para outra igreja, e então os dois começam a discutir feio, e nisso Ângela está falando que Alma só tem o papel, mas que na verdade não é esposa de Leonardo, porque se casou com ele por armação. Mas a loira fala que tem a bênção da igreja. Os dois discutem lá fora, e é de ver que eles começam a se socar, e então corre para avisar Ângela, e fala que os dois estão brigando. Eles vão até lá, e os dois estão se socando, e nisso eles tentam separar, e Júlio também chega para ajudar, e Alma leva Léo embora, enquanto Ângela e Ed seguram Álvaro. Na vila, Nancy fala que Abel e Pablo precisam tomar cuidado agora que Luz está divorciada de Félix, porque ele pode querer se vingar deles, e Abel fala que gosta muito quando ela fica preocupada, e então começa a beijar ela, mas Nancy fala que as crianças podem ver, mas Abel diz que Estrela está no banho, e que eles podem usar esses minutos para fazer um primo para ela. E Nancy fica animada perguntando se ele quer ter um bebê com ela, mas Abel diz que prefere esperar uns anos, mas ela não quer, e diz que já tem 41 e não pode esperar mais, e então Estrela grita por Abel, que sai pela tangente. Por outro lado, Álvaro está em sua sala quando Alma chega perguntando que diabos foi aquilo, e quer saber se ele e Léo brigaram por causa de Ângela. E Álvaro confirma dizendo que Leonardo começou, e então Alma fala que eles precisam de outro plano para tirar Ângela de perto de Léo, e Álvaro fala que já está se encarregando disso. Alma pergunta o que precisa fazer, mas Álvaro fala que nada, e que vai resolver tudo sozinho, e garante que vai ajudar Ângela com seu sonho, e que em breve ela vai voltar à Real do Mar, e manda Alma tratar de entreter o marido, mas ela diz que não sabe mais o que fazer com ele. Em seguida, a secretária chega e avisa que Gerardo mandou chamar Álvaro agora. Logo depois, Gerardo dá uma bronca feia nos dois, e grita dizendo que seu hospital não é bagunça para eles ficarem brigando pelos corredores. E manda os dois pedirem demissão, mas eles não querem, e Gerardo fala que avisou a eles sobre isso, e lembra que Álvaro está casado com sua filha, e que Léo acabou de voltar de lua de mel. E então garante que vai dar uma suspensão nos dois e que não está nem aí que são diretores dentro do hospital, e em seguida manda os dois saírem de sua sala. No hospital, Félix vai visitar Guilherme e leva um presente para o menino que fica muito feliz. E nisso ele começa o teatro dizendo que está em depressão porque recebeu uma carta dizendo que Luz resolveu se divorciar dele. E Guilherme fala que eles podem continuar se vendo mesmo que os dois arrumem outra família. Mas Félix fala para o menino não falar besteiras,
mas ele diz que é verdade, ainda mais agora que sua mãe vai se casar com Pablo. Félix repete o que ele disse e pergunta se é verdade e o menino confirma. E então ele fala que Guilherme não pode apoiar isso, mas o garoto fala que já deu a mão de sua mãe, e Félix dá um soco na cama e assusta o menino. Luz chega e fala para Félix se afastar de seu filho, e então ele começa um escândalo perguntando se era para isso que ela queria se divorciar, e então dá um soco no abdômen dela, e Guilherme começa a gritar por socorro, e Félix continua dando vários chutes em Luz, quando Dario chega com o Dr. Gallegos e conseguem segurar ele, e nisso Guilherme está aos prantos gritando por sua mãe. O doutor bota Félix pra fora e nisso Ângela e Ed veem a cena e correm para saber o que aconteceu. Enquanto isso, Léo pede para Benjamin investigar sobre o caso do ciclista, e conta que Alma pagou os 2 milhões, mas Ângela contou que ela só fez isso em troca dela se afastar dele. Então Benjamin garante que vai investigar, e Léo quer saber se sabe algo sobre a morte de seu pai. E o inspetor fala que precisa ir até o apartamento dele para olhar as coisas de sua mãe, e Léo quer saber o porquê ele está tão focado em sua mãe, e pergunta se ela tem alguma coisa a ver com a morte de seu pai. E Benjamin fala que ela negou conhecer Aníbal, e que os dois foram vistos juntos entrando no apartamento dele no dia em que Sandro foi morto. Ângela está desacreditada que Félix teve coragem de agredir Luz no hospital, e ela conta que se o Dr. Dario e Gallegos não chegassem ela não sabe o que seria, mas fala que está mais preocupada porque Guilherme viu tudo, e Ângela diz que isso é para ela ter forças para seguir em frente, e que se divorciar dele foi a melhor coisa que ela fez, e Luz diz que Pablo não pode nem sonhar em saber disso, porque senão ele mata Félix. E nesse meio tempo, Samantha está na sala de Dario, quando ele chega e manda ela sair de lá, mas a Patricinha fala que foi relembrar os velhos tempos, mas Dario deixa claro que não quer nada com ela, e então ela o ameaça dizendo que vai contar sobre os casos dele com todas as enfermeiras, e que ele vai sofrer as consequências, e então Dario fala que vai esperar ela no apartamento dele à noite. Por outro lado, o juiz fala que a Adela precisa voltar ao povoado para ser julgada, mas Nancy entrega um documento para que tudo seja feito na cidade, e diz que sua cliente se entregou à polícia, e pede para ela cumprir sua pena em liberdade, mas o juiz nega, e fala que a Adela vai ficar detida até seu julgamento acontecer, e então Ângela começa a chorar, e a Adela está sendo levada, mas Gerardo garante que vai tirar ela dali. Na mansão, Mirta fala para Samantha que ela precisa ficar de olho aberto porque Gerardo está ajudando para Adela sair da cadeia, e garante que ele está comendo na mão dela, e então Samantha pede para Mirta ser sincera e dizer se está interessada no pai dela, mas ela diz que só como amiga, e diz que quer ver eles bem. Samantha garante que vai falar com seu advogado, e que a fortuna de sua mãe vai ser toda dela, e Mirta pergunta pela casa e a empresa, e Samantha diz que ela é a única dona da casa e que vai fazer de tudo para tudo ser dela, e que nem a dela e nem mulher nenhuma vai ter acesso ao dinheiro de sua família. A noite chega, e Mirta pergunta se Leonardo está com muito trabalho. E ela fala que são coisas da fundação, e ela se desculpa por se meter, mas fala que Alma está sofrendo muito, e o que essa Ângela disse é tudo mentira.
Mas Léo diz que não quer falar sobre isso, porém Mirtha fala que vai continuar falando porque é a mãe dele. E então Léo fica com raiva e diz que então tem muitas coisas para perguntar à mãe, e ela manda ele falar, e então Leonardo pergunta se Mirtha teve alguma coisa a ver com a morte de seu pai. E ela dá um tapão na cara dele e pergunta como ele se atreve a perguntar uma coisa dessas. E Léo fala que não é mais um menino e quer saber a verdade. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.